Mudanças pequenas que podem trazer resultados incríveis. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje a gente vai ver as 7 regras do sucesso do James Clear. Sendo que o James Clear, ele é um empreendedor, ele é um fotógrafo e ele é o autor do livro Atomic Habit. Sendo que em português seria algo como o hábito atômico e mudanças pequenas, resultados incríveis. Um jeito fácil e comprovado de construir bons hábitos e eliminar os ruins. Bom, basicamente o James ele é bem focado em como que a gente pode desenvolver bons hábitos na nossa vida para que esses hábitos façam com que a gente automaticamente faça as coisas certas para alcançar os resultados que a gente busca alcançar na nossa vida. E aqui eu quero te trazer então 7 ideias que eu aprendi com o James Clear e vamos direto para a nossa primeira ideia. E a primeira ideia é: construa bons hábitos. Então basicamente o James fala que existem os hábitos bons e existem os hábitos ruins. No curto prazo, no prazo bem curtinho, não tem diferença entre você fazer os hábitos bons ou fazer os hábitos ruins. Não tem diferença em você comer hambúrguer em um dia ou comer salada nesse dia. Você não vai ficar mais gordo ou mais magro naquele dia porque você tomou aquela escolha diferente. Só que no longo prazo, se você todo dia comer um hambúrguer, com certeza a sua saúde e o seu corpo vão cair a ponto de você ficar com mais peso, você ficar com todo o seu sistema corporal com problemas porque você teve hábitos ruins no longo prazo. Só que, no caso de hábitos bons, no longo prazo você vai ser mais saudável, você vai estar mais em forma e tudo isso, então, mostra que no curto prazo a gente não tem aí uma grande diferença entre fazer bons hábitos ou hábitos ruins, mas no longo prazo sim. E aí, uma coisa interessante ou um problema que acontece é que no curto prazo o nosso corpo vai querer fazer muito mais os hábitos ruins porque eles dão prazer instantaneamente. Eles dão uma recompensa instantânea. Por quê? Comer um hambúrguer é muito mais delicioso, nosso corpo gosta muito mais de comer hambúrguer do que de comer salada no instante que está sendo comido. E no longo prazo acontece a parte pior, né? No longo prazo a gente tem aí um efeito negativo de comer hambúrguer. E aí qual que é a solução desse problema? Então o problema é, no curto prazo o nosso corpo prefere comer coisas ruins, ou prefere ter hábitos ruins. Mas no longo prazo é melhor que a gente tenha os hábitos bons. Basicamente, a ideia que o James Clear dá para a gente resolver esse problema é que a gente traga para o presente as recompensas que a gente vai ter no futuro por fazer o hábito bom. Então vamos lá, imagina que você queira implementar o hábito de fazer exercício físico. Legal, então se você quer fazer isso, no curto prazo, naquele dia, talvez seja meio chato você fazer exercício físico, ou estudar inglês, se você quer aprender inglês, ou pegar um livro para ler, se você quer aprender novas ideias através de livros. Talvez fazer essas coisas no curto prazo seja chato, ou seja algo que você não queira fazer. Só que aí a ideia é você pegar os motivos futuros, ou os benefícios futuros de você fazer aquilo e trazer para o momento presente. Se lembrar desses benefícios futuros. E aí, no caso dos hábitos ruins, a ideia é o contrário. É pegar aqui o problema que você vai ter daqui a alguns anos se você ficar comendo hambúrguer todos os dias, ou se você ficar vendo TV todos os dias, ou se você não for estudar inglês todos os dias, você pega esse resultado ruim e traz ele para o presente. Se lembra dele no presente. E uma vez que você traz tanto as coisas boas dos hábitos bons para o presente, você fica mais motivado em fazer eles nesse momento presente. E se você traz os resultados ruins, dos hábitos ruins, para o presente, é mais provável que você deixe de fazer eles. Então essa aqui é a primeira ideia. Construa bons hábitos e pega os resultados positivos
que você vai ter no longo prazo e se lembra desses resultados positivos no presente, no dia a dia, quando você está implementando esse hábito. Vamos agora para a nossa segunda ideia, que é: ponha as repetições necessárias. Nessa ideia aqui, o James Clear explica que para a gente ficar realmente bom em alguma coisa, a gente precisa fazer muita repetição daquela coisa. E aí a gente vai ganhar qualidade uma vez que a gente fizer quantidade. E para exemplificar essa ideia, ele conta a história de um professor que usava isso em sala de aula. E esse professor, ele ensinava sobre fotografia, sobre como tirar boas fotos. E aí ele separava o grupo ou a turma em 2 grupos. E aí um grupo, ele dizia que ele ia dar notas em relação à quantidade de fotos que aquele grupo tirava. Era o grupo número 1, que está nessa mão aqui. E aí, esse grupo aqui, ele tinha que tirar, para tirar nota A, para tirar nota máxima, ele tinha que tirar pelo menos 100 fotos. Para tirar B, tinha que tirar 90 fotos. Para tirar C, tinha que tirar 80 fotos. E aí, tinha o grupo 2, o grupo B. E nesse grupo aqui, o professor dizia: vocês não precisam tirar muitas fotos, vocês precisam mesmo ter qualidade. Vocês só precisam entregar uma foto, mas essa foto, se for uma foto muito boa, vai tirar nota A. Se for uma foto média, vai tirar nota B. Se for uma foto muito ruim, vai tirar nota C. Simples assim. E aí, com o passar do semestre, o que aconteceu mesmo é que o que acontecia é que esses alunos que tinham que tirar muitas fotos, eles iam lá e começavam a tirar as fotos. E eles não precisavam ter perfeição naquelas fotos. Era aquela ideia básica que eu falo muito do feito é melhor que perfeito. E aí eles iam lá, tiravam as fotos e aos poucos eles iam melhorando uma foto depois da outra. Iam pegando enquadramentos melhores. Só que o grupo B, eles ficavam muito na teoria, pensando em o que fazia uma foto ser realmente boa. E eles não praticavam muito. Eles ficavam tentando tirar a foto perfeita. E aí era bem comum que no final do semestre os alunos aqui do grupo número 1 tiravam fotos muito melhores, com muito mais qualidade do que os alunos aqui que tinham o foco em fazer uma foto com qualidade. Então esse aqui é um dos grandes motivos de eu ter feito um desafio comigo mesmo para gravar tantos vídeos aqui para o canal. Porque eu sei que eu preciso ter quantidade de exposição à câmera para que eu realmente fique bom nessa habilidade de gravar vídeos e explicar ideias que eu acho que podem transformar as suas vidas, ou a sua vida, ou a minha vida também, porque boa parte dessas ideias eu quero cada vez mais usar na minha vida, implementar elas na minha vida e nada melhor do que eu explicar elas para que elas realmente entrem na minha mente. Mas basicamente, esse é um dos motivos de eu gravar tantos vídeos, porque eu quero criar habilidades muito boas em relação a explicar ideias. E essa aqui é a minha sugestão para você. Se você quer realmente ficar bom em alguma habilidade, você precisa praticar muito e muito e muito essa habilidade. E você só vai pegar qualidade uma vez que você tiver um alto nível de prática. Vamos explicar isso para o inglês, por exemplo. Você só vai aprender inglês e ficar fluente em inglês se você praticar essa habilidade por muitas e muitas e muitas e muitas horas. Você só vai tirar fotos excelentes se você for lá e aplicar isso muitas e muitas e muitas vezes e for melhorando com o passar do tempo essas habilidades. Isso aqui vale para qualquer habilidade que você queira. Quer jogar xadrez bem? Você precisa fazer isso também. Quer jogar tênis bem? Também precisa fazer isso. Vamos agora para a nossa terceira ideia, que é: desafie você mesmo. E essa ideia aqui, o James explica que muitas vezes a vida nos desafia de algumas formas, seja na faculdade, seja no trabalho que você está fazendo, seja em algum esporte que você goste de praticar. Então, muitas vezes a vida nos desafia. Só que, em outras tantas vezes, nós ficamos na nossa zona de conforto e a gente não está sendo desafiado pela vida. E aí o James explica, e eu concordo plenamente, que se a vida não desafia você,
você mesmo precisa se desafiar para conseguir passar de nível, para conseguir ir para um próximo nível na sua vida. Então a dica aqui é: desafie você mesmo. Pega uma coisa, uma habilidade que você queira melhorar e vai lá e faz muita repetição daquela habilidade. Faça um desafio de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias para poder aplicar essas ideias, para poder ir lá e realmente fazer e se desafiar de alguma forma. Seja correndo, seja fazendo barra, seja aprendendo inglês, seja gravando vídeos, que nem eu faço, seja escrevendo artigos ou lendo livros. Eu não sei, talvez meditando. Então tem um monte de ideias que você pode usar para se desafiar, mas aqui a dica é: se desafie. Vamos agora para a nossa quarta ideia, que é os 5 hábitos não negociáveis do James Clear. Esses são 5 hábitos que o James Clear faz diariamente ou semanalmente e que eu sugiro que você também comece a fazer eles e implementar eles na sua vida para conseguir ter alta performance. O primeiro hábito é: faça exercícios físicos. Basicamente, o James Clear conta que para que ele seja um empreendedor, ele precisa trabalhar muito a mente dele. Ele precisa fazer muitas decisões, ele precisa ler muitas coisas e ele precisa estar muitas vezes pensando muito. E isso desenvolve o lado intelectual dele. Só que para que ele consiga lidar bem com os altos e baixos de ser um empreendedor, ele precisa de atividade física, ele precisa puxar peso, ele precisa correr, ele precisa fazer alguma coisa que desafie o corpo dele. E já foi feito aí dezenas de estudos científicos que comprovam o quanto que é bom fazer exercício físico. Então, com certeza, esse aqui é um hábito que você precisa desenvolver para conseguir estar no topo do seu jogo. O segundo hábito que o James Clear desenvolve muito é a leitura. E aí ele conta que esse é um hábito meio meta, porque ele diz que é possível resolver qualquer problema através da leitura. Se você quer aprender a escrever melhor, você pode pegar um livro sobre como escrever melhor. Se você quer aprender a fazer vídeos na internet, você pode encontrar um livro que explique como fazer vídeos na internet. Se você quer aprender a ser um judoca melhor, você pode pegar um livro de alguém que tenha sido um judoca, que já passou pela jornada, e você pode aprender com ele. Então, tudo que você tiver de dificuldades, de problemas na vida, você pode encontrar soluções através de livros, de artigos. E também eu trago aqui essa leitura como aprendizado. Então você pode usar podcast, pode usar vídeos também. O James Clear gosta muito de ler livros, artigos científicos e ele sugere a leitura. Eu sugiro aprendizado, leitura, vídeos, podcast, tudo que você possa ouvir, ver e ler podem te ajudar a resolver esses problemas que todo mundo tem na sua vida. E aí, esse aqui também é um hábito, leitura e aprendizado. A nossa terceira ideia, ou terceiro hábito não negociável do James Clear é escrever. Escrever, isso mesmo. Então o James Clear, ele tem um blog com o mesmo nome dele, onde ele escreve artigos. Ele também tem o livro dele, onde ele escreveu sobre os hábitos, como é que ele funciona. E aí ele conta que para ele realmente entender uma ideia profundamente, para ele realmente organizar as ideias na mente dele, ele precisa escrever essas ideias. E uma vez que ele escreveu as ideias, significa que ele fez ali uma organização nos pensamentos e aí conseguiu organizar aquilo de uma forma bem concisa. E eu tenho que te dizer que isso funciona muito bem. Vários vídeos que eu faço aqui, antes de gravar os vídeos, eu preciso ter eles de alguma forma escrito. Por exemplo, para fazer esse vídeo agora, eu tenho aqui um breve roteiro, onde eu tive que escrever alguns dos tópicos que eu estou falando aqui no vídeo. Então escrever é super importante e é muito bom para te dar claridade. Então, se você nunca fez, teste pegar um tópico, uma ideia, que você não sabe bem o que você diria a respeito disso, e começa a escrever. E você vai ver que as coisas começam a ficar mais claras.
Vamos supor que você tenha um objetivo e ele esteja muito vago. Talvez você possa pegar um papel, uma caneta e começar a escrever com detalhes o que eu quero alcançar nesse objetivo. E aí, uma vez que você começa a escrever, as coisas começam a ficar cada vez mais claras, cada vez mais nítidas na sua mente. Show de bola! Vamos agora para o nosso quarto hábito não negociável do James, que é caminhar. E aqui eu digo caminhar na natureza. E por que isso é importante? Porque é bem parecido com o escrever. O caminhar, ele permite que a gente pense nas coisas que a gente recebeu de informação quando a gente lê alguma coisa. Ele permite que a gente reflita as nossas ideias. Por quê? Porque a nossa mente inconsciente está tendo que caminhar e aí a nossa mente consciente consegue pensar mais. E também, muitas vezes, a gente consegue ter momentos de ahá, a gente consegue ter aqueles momentos que a gente tem uma grande ideia quando a gente está caminhando e relaxando e momentos de reflexão, basicamente. Então, caminhar na natureza é o nosso quarto hábito aqui, não negociável do James. E, por fim, o quinto hábito é dormir bem. Dormir bem. Então, o James diz que se ele fica acordado até mais tarde por algum motivo, seja trabalhando, seja indo numa festa, seja fazendo qualquer outra coisa, se ele ficou acordado até mais tarde, ele se permite dormir também até mais tarde. Então esse aqui é um hábito bem importante para mim também. Por quê? Porque a gente precisa descansar, a gente precisa se permitir descansar para que depois de descansar a gente consiga estar com as energias no máximo para poder performar bem na sequência. Vamos agora para a nossa quinta ideia, ou para a nossa quinta regra do James, que é tenha um plano. Tenha um plano. Essa regra aqui é bem interessante e para explicar ela eu vou contar um estudo que foi feito, que o James Clear conta também, que é assim, eles pegaram um grupo de pessoas que queria começar a fazer exercícios físicos e dividiram esse grupo em 3 partes. O primeiro grupo, ele tinha que basicamente fazer um track, e um track é anotar os dias que você fez academia, que você foi na academia, basicamente. O segundo grupo, ele tinha que anotar também os dias que eles foram na academia, mas eles também receberam alguma motivação. Eles receberam um vídeo motivacional para assistir, para que a motivação deles fosse um pouquinho mais alta. E o terceiro grupo, eles tinham que também anotar as coisas, eles também tinham que assistir esse vídeo motivacional, mas eles tiveram também que escrever uma frase. E a frase dizia assim: durante a próxima semana eu vou exercitar forte por pelo menos 20 minutos no dia tal, às tal hora e na academia do endereço tal. Basicamente, eles setavam uma intenção de como eles iam fazer esse exercício físico. Eles faziam um mini planejamento. Beleza. E aí, eles deixaram um tempo passar para ver o que acontecia. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que o primeiro grupo se exercitou 38% das pessoas. Então, uma porcentagem de 38% daquele grupo realmente fez aquilo com consistência. No segundo grupo, que teve a motivação, que tinha que anotar e também tinha um pouco de motivação, esse grupo, na verdade, ficou um pouco menor, ficou 35%. E, por fim, tem o terceiro grupo, que ficou lá em 91% das pessoas fizeram ali e mantiveram esse hábito. Olha que interessante, o fato de você ter feito um planejamento e ter escrito que você ia se exercitar em um dia, em um horário, em uma academia, fez com que aumentasse demais, quase 3 vezes mais, o número de pessoas que realmente fazia isso acontecer. E aqui vem uma frase muito forte que o James Clear fala, que é: muitas pessoas acham que o que falta para elas é motivação, mas na verdade o que falta mesmo é claridade, ou é ter um planejamento bem definido de quando que eles vão fazer aquela atividade.
Bom, mas vamos supor que você me disse, tá, Rafa, eu vou ir na academia às 7 horas da manhã, na segunda, na quarta, na sexta e no sábado, e você pega e escreve isso em um papel. E você seta essa intenção, você faz esse planejamento. Só que, muitas vezes, o que acontece é que a gente planeja fazer uma coisa, mas acontecem algumas distrações. E aí vem um tipo de planejamento que funciona assim. Você começa a imaginar o que vai dar errado daqui a 1, 2, 3, 4 semanas, quando você não tiver mais tão motivado assim para fazer academia, ou para estudar inglês, ou para ir correr, ou para ler um livro que você quer ler. Eu não sei quais são as atividades e hábitos que você quer implementar, mas é bem provável que no começo a tua motivação esteja lá em cima, e com o passar do tempo a motivação cai. E aí quando a motivação cai, é bem importante que você tenha esse planejamento que é: se acontecer uma distração, se a minha motivação cair, se acontecer tal coisa, o que você vai fazer quando esses obstáculos e essas dificuldades aparecerem? Então, uma vez que você já planeja esses obstáculos e você já começa a perceber o que vai acontecer, você já pode se planejar para evitar que eles aconteçam. E aí, quando ele acontece, você já sabe lidar com eles. Então, vamos supor que você disse assim, tá, Rafa, talvez na segunda-feira eu esteja cansado porque eu saí no domingo e fiquei até tarde com os meus amigos. E aí, se acontecer isso, então, ao invés de ir na academia na segunda, eu vou ir na academia na terça-feira. E aí eu digo, excelente, então você está passando a academia da segunda-feira para terça-feira, se por acaso você ficar até mais tarde no domingo, dando uma banda com seus amigos. Então, show de bola. Você pega e faz isso. Planeja-se então. Faz o teu planejamento, faz a tua extensão de quando que tu vai ir e já começa a perceber quais que são os obstáculos e as dificuldades e as distrações. E aí você já seta o que você vai fazer se aquilo acontecer. Beleza, então, essa aqui é a nossa ideia número 5. E a sexta ideia é: mude o ambiente, ou arquitete o ambiente. E essa ideia aqui, ela é bem interessante. O James, ele explica que muitos dos hábitos que a gente faz, eles acontecem porque existe um gatilho que nos faz fazer aquele hábito. Vamos supor que você queira parar de comer doce. Uma ideia que o James fala é: tira qualquer tipo de doce da tua frente, esconde eles, ou não compra eles. Então é muito provável que você tenha tentação em comer doce quando você deixa eles à mostra, quando eles estão perto de você. E aí você pode arquitetar, você pode organizar o seu ambiente para fazer mais daquelas coisas que você quer fazer. Vamos supor que você queira tocar guitarra, ou que você queira tocar violão, porque você gosta de fazer isso e você, por mais que você goste, você não está conseguindo implementar o hábito de fazer isso todo dia. Então a ideia do James é você pegar e deixar o violão na sua cama e quando você chegar do trabalho e ver o violão em cima da sua cama, você vai lembrar que você quer fazer esse hábito. E aí você pega o violão e toca ele por alguns minutos. Vamos supor que você queira ler mais livros de desenvolvimento pessoal. Você pode muito bem deixar um livro em cima do travesseiro da cama e sempre antes de dormir você vai ver aquele livro e vai lembrar: eu quero construir esse hábito. E você vai pegar o livro e vai começar a ler. Vamos supor que você queira comer mais frutas. E aí, ao invés de comprar maçã e deixar essa maçã no fundo da geladeira, num lugar onde você não vai ver aquela maçã o tempo todo, deixa a maçã bem exposta num lugar que você veja bastante. E aí o fato de você ver a maçã vai te lembrar que você quer ser uma pessoa mais saudável e vai ser mais natural você comer a maçã ao invés de comer o chocolate. Então essa aqui é a nossa sexta ideia. Você pode fazer uma engenharia do seu ambiente para fazer as coisas boas e os hábitos que você quer construir bons, mais naturais e mais fáceis, e fazer aqueles hábitos ruins mais difícil.
O Jerônimo Temel, que é um coaching que é bem famoso, ele explica essa ideia da seguinte forma: faz o difícil fácil e o fácil difícil. Então, basicamente, o que é fácil fazer? Fácil mesmo é você ligar a TV e assistir uma novela, porque a TV está ali e você está sendo lembrado o tempo todo de que a TV está ali e que você vai ver a TV. Mas o que é difícil? O difícil mesmo é pegar um livro que está lá em cima, bem escondidinho, no fundo da prateleira, e pegar esse livro para ler. E aí ele diz: pega e esconde a TV. E deixa o livro bem na frente, aonde você vai dar prioridade para ler o livro. Show de bola! Então essa aqui é a ideia número 6. Mude o ambiente ou arquitete o ambiente. E a 7ª ideia é foque no processo. Como assim, Rafa? Foque no processo. Isso mesmo. Foque no processo é basicamente você pegar aquele objetivo que você tem, aquele resultado que você quer, e ao invés de ficar focando nesse resultado, você descobre quais que são as atividades, as tarefas e os hábitos necessários para que você atinja esse objetivo. Vamos supor que você queira ter um canal no YouTube que tenha 100 mil inscritos, que é um dos objetivos que eu tenho. Legal, tá aqui, essa aqui é a meta de resultado. Só que, para que eu atinja essa meta, eu preciso fazer vários hábitos aqui, eu preciso fazer várias tarefas, várias atividades e, por mais que seja bom eu saber que eu quero fazer isso, legal, já que eu já sei, esquece um pouquinho isso aqui por um tempo e deixa eu focar agora em gravar os vídeos. Deixa eu focar agora em adicionar o máximo de valor que eu posso para as pessoas que estão me seguindo. E aí, uma vez que você foca nesse hábito, fica muito mais fácil você alcançar esse objetivo. O James Clear explica essa ideia da seguinte forma: todas as equipes de futebol, eles têm o objetivo final de ganhar o campeonato. Legal, então todo mundo meio que já sabe qual que é esse objetivo. E aqui no YouTube, muitos criadores de vídeos aqui no YouTube, eles têm esse objetivo de fazer 100 mil inscritos. Legal, todo mundo já sabe disso. Agora, o importante mesmo para a equipe de futebol, ou para mim que estou fazendo vídeo, é focar nas atividades, focar em fazer um treino muito bom, fazer um treino onde eu fique cada vez melhor no futebol, ou no tênis, ou no golfe, ou no xadrez. Não interessa qual que é a atividade que você está fazendo, qual que é o seu jogo. O que importa mesmo é que você foque no processo, ao invés de ficar tão apegado ao resultado. Se você fizer o processo, se você souber quais que são as atividades necessárias para atingir esse resultado, e uma vez que você faz esse processo, essas atividades, esses hábitos, é muito mais provável que você vá atingir esse resultado do que se você simplesmente ficar imaginando e focando nesse resultado. Então é muito bom eu ter uma direção, é muito bom eu saber mais ou menos para onde que eu quero ir, qual que é o resultado que eu busco, mas depois que eu já sei qual que é esse resultado, o que eu preciso mesmo é baixar a cabeça e focar nesse processo. É focar em fazer as atividades necessárias para que eu dê os passos certos e comece a subir as escadas que vai me levar até o resultado que eu estou buscando. Pessoal, esse aqui foram as 7 ideias, as 7 regras que eu aprendi com o James Clear, e eu sugiro mesmo que você pegue essas ideias e comece a pensar em como que você pode aplicar isso na sua vida. De nada importa eu estar aqui falando com vocês, eu estar aqui passando essas ideias, se vocês não forem pegar essas ideias e começar a anotar elas. Pegar essas ideias e começar a refletir nessas ideias. E pegar essas ideias e começar a aplicar elas na sua vida e realmente pegar alguns dos seus objetivos e começar a fazer hábitos para conseguir implementar eles. Fazer hábitos para conseguir ficar cada vez melhor nesses objetivos a ponto de conseguir maestria. Por fim, eu quero dar aqui uma última ideia ou uma regra bônus que eu aprendi com o James, que é o seguinte: mude a forma como você pensa nos hábitos. Vamos lá, muitas pessoas elas estão muito preocupadas em quanto tempo vai levar para que eu consiga implementar um novo hábito. Será que vai levar 21 dias?
Será que vai levar 30 dias? Será que vai levar 66 dias ou 90 dias? E aqui o James conta que não existe uma resposta certa, porque existem estudos científicos que provam que tem hábitos que são fáceis e que levam pouco tempo para ser implementado. Só que tem hábitos que são mais demorados e levam mais tempo. Então, por exemplo, tomar um copo de água de manhã cedo é bem provável que seja bem fácil de fazer ele e que você consiga fazer ele em 21 dias apenas. Que esse hábito consiga se tornar automático para você em apenas 21 dias. Mas tem outros hábitos que talvez demorem 4, 5, 6 meses para serem implementados, como sair para correr todos os dias depois de chegar do trabalho. E aí, o James conta que você não precisa se preocupar tanto em relação a quanto tempo vai demorar para que esse hábito se torne automático para você. O que ele diz mesmo é, faça isso por tempo necessário. Então imagina que você queira de fato começar a correr todo santo dia. E aí ele diz que você precisa fazer isso com frequência. Você precisa colocar as repetições. Você precisa parar de pensar em um hábito como sendo uma linha de chegada, mas sim como sendo um estilo de vida, como sendo uma coisa que você vai ter que fazer constantemente para o resto da vida. Então imagina que você queira ser uma pessoa mais saudável. E aí você não vai comer salada somente por 3 meses. Você vai precisar comer salada pelo resto da vida. Você vai precisar mudar. Você vai ter que mudar a forma como você pensa em relação a comer salada e fazer isso se tornar um estilo de vida para você. Fazer isso ficar minimamente prazeroso. Bom, pessoal, mas então é isso aí. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, onde a gente pegou 8 regras que eu aprendi com o James Clear. O James Clear, ele é um cara sensacional. Se você tiver a chance de assistir os vídeos dele, são em inglês os vídeos dele, mas são vídeos muito claros. Ele tem uma forma de pensar muito lógica que eu acho incrível, e eu sugiro fortemente que você vá mais a fundo nisso, que você pegue essas ideias, esses hábitos que eu contei nesse vídeo e comece a dar um pouco de chance para aplicar isso na sua vida. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou, se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!